turma do sétimo ano, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Nós estamos iniciando agora a nossa oitava aula online, referente à nossa terceira unidade de estudo. Essa é a nossa última aula dessa unidade, tá? Então, nessa aula, nós vamos finalizar os conteúdos da terceira unidade e vamos encerrar também os conteúdos do capítulo 11. Então, pegue o livro de vocês aí, o caderno, o material necessário, lápis, caneta, borracha, calculadora, marca-texto, todo o material que vocês utilizam e abram o livro na página 208, que nós vamos iniciar o estudo da aula de hoje, estudando sobre os juros. Juros. Você sabe o que é? A maioria de nós já ouviu falar e sabe até o que é os juros. Então, juros é aquele valor que é acrescentado quando nós emprestamos dinheiro ou tomamos dinheiro emprestado de alguém, tá? Para começarmos com a interpretação literal, juros é o rendimento percebido quando emprestamos dinheiro a alguém, considerando determinado período e condições pré-estabelecidas, seja em um documento, seja apenas verbalizadas. Então, como eu havia dito, os juros, o rendimento é aquele valor que é acrescentado quando nós emprestamos dinheiro a alguém ou quando pedimos dinheiro emprestado a alguém. Esse juros, ele vai considerar um determinado período de tempo. Então, vai ser levado em consideração quanto tempo você vai demorar para devolver o valor emprestado à pessoa. Essas condições, elas são pré-estabelecidas. Tem pessoas que só emprestam mediante documentos assinados, então eles fazem todo o contrato, todo o acordo formalizado em um papel e ambas as partes assinam, ou esse acordo é feito verbalmente, tá? Então, as pessoas podem fazer também confiando apenas na palavra de outra pessoa. Nesses casos, ocorre quando são os conhecidos, tá? Esse rendimento, porém, se relaciona com indivíduos da negociação de diferente maneira. Então, como eu falei, vão ser envolvidos duas pessoas nessa negociação de empréstimo que vai ocorrer os juros. A primeira pessoa é o que nós chamamos de credor. Essa é a pessoa que empresta o dinheiro. Esse é o sujeito que tem direito a receber os juros. Como foi ele quem emprestou o recurso, é justo que seja compensado pelo período em que disponibilizou esse valor. Então, quem é o credor? É a pessoa que empresta o dinheiro. Essa pessoa é quem vai ter direito a receber os juros. Ele é quem recebe o valor dos juros. Por ele ter emprestado, ele recebe como se fosse um benefício. Ele é compensado por ter emprestado esse dinheiro. Então, o credor é quem empresta e quem recebe os juros. E também tem o devedor. O devedor é a pessoa que pegou o dinheiro emprestado, que no caso está devendo os juros. Esse é quem está do outro lado, quem fez o empréstimo em espécie ou na forma de um crediário. Gente, esse empréstimo não é só na forma de dinheiro. Quando nós fazemos compras no cartão, ou no crediário, ou no boleto, é uma forma de empréstimo. Então, se você compra alguma coisa no cartão, você está pedindo ao cartão dinheiro emprestado. Quem vai pagar aquela compra é a bandeira do cartão e depois você vai pagar a fatura desse cartão, ou seja, vai pagar a bandeira, tá? Então, você pede emprestado ao cartão. Por conta do serviço, ele terá um acréscimo cobrado pela disponibilidade do recurso no momento presente. Então, por isso que algumas lojas elas colocam preço de à vista com desconto. Porque quando você compra um produto, parte daquele valor vai ser para o cartão e a outra parte para a loja. Então, essa parte que fica para o cartão é os juros, tá? Então, tanto você pegar dinheiro emprestado como comprar a prazo também é uma forma de empréstimo. Nesse cenário, os juros são o valor expresso da operação, diferentemente da taxa de juros. Então, nós vamos ver que os juros são diferentes da taxa de juros. A taxa de juros é a porcentagem que se cobra em cima do valor emprestado. E os juros vai ser o valor que você vai pagar a mais, tá? Então, a taxa é o valor em porcentagem e os juros é o valor em reais.
que é representada pelo percentual de remuneração ou cobrança da operação e, é claro, o período que ela incide. Diário, mensal, semestral ou anual, por exemplo. Então, essa taxa de juros, ela pode ser cobrada por dia, por mês, por semestre ou por ano. Então, se eu lhe empresto um dinheiro, eu é que vou lhe dizer se esse juro vai ser cobrado diariamente, mensalmente, anualmente. Então, quem empresta é quem vai dizer as condições desse empréstimo. Nós temos dois tipos de juros, trabalhamos com dois tipos de juros, os juros simples e os juros compostos. São esses dois tipos que nós vamos estudar nessa aula. Vamos começar falando sobre o juro simples na página 208. Então, vocês vão grifar essas duas frases que iniciam aí nessa página 208, logo embaixo de juros simples. Juro, como já dissemos, é uma compensação de valores que se ganha ou se perde pelo uso de dinheiro por um determinado período de tempo. Por que se ganha ou que se perde? Porque quem empresta o dinheiro ganha os juros, porque ele vai receber o dinheiro que emprestou e mais os juros. Já quem pega o dinheiro emprestado vai perder, porque vai pagar o dinheiro que pegou emprestado e ainda vai ter que pagar os juros. Quando o valor pago por esse empréstimo é calculado sobre o valor pedido emprestado, o capital, então quando a gente pega o valor emprestado, esse valor que a gente pede emprestado é chamado de capital, mantendo-se constante durante o tempo de transação. Estaremos trabalhando com juros simples. Então, toda vez que os juros ele for constante e for o mesmo, o valor não alterar no decorrer ou dos dias, ou dos meses, ou do ano, ele vai se manter constante. Nesse caso, nós estamos trabalhando com juros simples. Juros simples. Temos uma fórmula para calcular. É essa que está aparecendo aí para vocês. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, aqui, ó, essa é a fórmula. J é igual a C vezes I vezes T, onde J é os juros, que vai ser expressado em reais. C é o capital, é o valor que eu estou pegando emprestado. I é a taxa. Essa taxa é em percentual. Quantos por cento eu estou cobrando por esse empréstimo? E T é o tempo. É quanto tempo eu vou ficar com esse empréstimo, quanto tempo eu vou durar para poder devolver ou pagar o empréstimo. Lembrando que a taxa, ela vem em percentual, como eu falei, mas na hora que a gente for substituir aqui nessa fórmula para fazer o cálculo, nós temos que substituir ou na forma de fração ou na forma decimal. Então, nós vamos pegar essa taxa que está na forma de percentual e transformar na forma fracionada ou na forma decimal. Eu prefiro trabalhar com ela na forma decimal. Inclusive, os exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui, todos eles vão estar na forma decimal. Outra coisa é o montante. O montante é o valor total que eu vou pagar ao meu credor. Então, existe um valor que eu pedi emprestado, existe os juros que eu vou pagar, e quando eu pagar esse valor mais os juros, esse é o montante. Então, o montante é o valor final que eu vou precisar pagar por esse empréstimo. A fórmula do montante é M é igual a C mais J, sendo que M é o montante, é o valor final, C é o capital, é o valor que eu pedi emprestado, e J é os juros, é quanto eu vou ter que pagar de juros por esse empréstimo. Eu vou mostrar a vocês aqui um exemplo prático. Imagine que eu pedi a vocês R$100 emprestado, tá? Você me emprestou R$100. Esse é o meu capital. Eu estou lhe pedindo R$100 emprestado. Você vai me emprestar R$100. Esse é o capital. E eu vou lhe pagar daqui a 3 meses, ou seja, só em dezembro. Em dezembro eu vou lhe devolver esse dinheiro. Você me empresta esse dinheiro na condição da taxa de juros de 10% ao mês. O que isso significa? Que a cada mês eu vou pagar para você um juros com a taxa de 10%. Então, eu preciso calcular qual é o valor desse juro por mês, sendo que a taxa é 10%. Então, eu vou calcular 10% em cima do que eu peguei, né? 10% de R$100. Se eu peguei R$100, eu vou calcular os 10%. Nós vimos na aula de porcentagem que para fazer essa conta, eu transformo esse 10% em fração, é 10 sobre 100.
Esse dia é um conectivo de conta de vezes, né? Eu troco por uma multiplicação e eu repito aqui os 100. Então, resolvendo essa operação, é 10 vezes 100, que dá 1.000 dividido por 100. 1.000 dividido por 100, 10 reais. Então, eu vou pagar de juros 10 reais ao mês. Observe, essa aqui é a taxa de juros, 10%. E 10 reais vai ser o valor do meu juros, que é em real. Então, além desses 100 reais que eu pedi emprestado, a cada mês eu vou ter que lhe dar 10 reais a mais pelos juros. Então, no primeiro mês, eu vou ter que lhe dar 10 reais a mais de juros. No segundo mês, 10 reais a mais de juros. E no terceiro mês, 10 reais a mais de juros. No total, no final dos 3 meses, eu vou pagar 30 reais a mais, que é o valor dos juros. Então, veja que aqui o meu juros ele se manteve constante. Todos os meses eu vou lhe dar uma quantia de 10 reais a mais pelo empréstimo. Se aqui fosse 5 meses, eu teria aqui 5 parcelas a mais de 10 reais. Então, o meu juro seria 50 reais. Esses juros aqui, essas parcelas no mês, são constantes. Lembrem disso. Observem isso aqui. Quando nós formos trabalhar os juros compostos, vocês vão ver que aqui eles vão estar mudando. Não vai ser constante, tá? Cada mês vai mudar esses valores. Então, aqui é o meu juros total. Só que ainda tem o montante. Qual é o valor que eu vou lhe pagar no final? O montante vai ser igual ao capital, o valor que eu peguei emprestado, mais os juros. Ou seja, eu peguei 100 reais emprestado, esse eu vou ter que lhe devolver. E ainda vou ter que pagar 30 reais de juros. Então, o meu montante vai ser 100 reais mais 30. Logo, ao final desse empréstimo, daqui a 3 meses, eu vou ter que lhe pagar 130 reais. Vamos resolver aqui 2 exemplos que o livro trouxe. Vamos responder a primeira questão da página 209. Logo embaixo, a primeira questão do passo a passo. Onde tem passo a passo lá a primeira questão. Acompanhe aí a leitura. Tomou-se emprestada a importância de R$ 1.200 pelo prazo de 2 anos, a taxa de 30% ao ano. Qual será o valor do juro a ser pago? Então, uma coisa que nós temos que atentar é que a taxa e o tempo, eles têm que estar correspondentes. Então, se ele dá uma taxa ao ano, o tempo tem que estar em ano. Se ele der taxa ao mês, o tempo tem que estar em mês. Se ele der, por exemplo, a taxa ao ano, mas ele der o tempo ao mês, eu vou ter que transformar esses meses em ano. Ou eu vou ter que transformar a taxa em mês, tá? Então, preciso estar sempre correspondente. Taxa em mês, taxa e tempo, eles têm que estar ou os dois em mês, ou em ano, ou em dia. Eles têm que estar correspondentes. Então, primeira informação, o capital. Foi o valor que foi emprestado. Tomou-se emprestado R$ 1.200. Esse R$ 1.200, ele é o capital. Segundo, é a taxa. A taxa que foi cobrada, nesse caso aqui, ao ano. É uma taxa anual de 30%. Então, a cada ano que você ficar sem pagar esse valor, sem devolver, vai ser cobrado 30% em cima desse valor. Então, como eu falei, nós vamos utilizar essa taxa na forma decimal. Então, eu preciso transformar essa porcentagem aqui em decimal. Então, 30% é 30 sobre 100, ou seja, é 30 dividido por 100. Quando eu realizo essa divisão de 30 dividido por 100, eu obtenho o número decimal 0,3. É esse aqui que eu vou utilizar na hora de fazer as minhas contas. E o tempo são 2 anos. Como eu falei, são correspondentes. A taxa é anual. E aqui o tempo tem em anos. Então, eles dois têm que estar correspondentes. Agora, eu vou fazer o cálculo do juro, que foi o que a pergunta perguntou. Quanto eu vou pagar de juros? Então, a fórmula dos juros é essa aqui. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Substituindo, juros vai ser igual o meu capital, 1.200, foi quanto eu peguei emprestado, vezes a taxa em decimal, 0,3. Eu posso usar em fração, tá? Um desses dois, eu só não uso em porcentagem. Mas eu uso ou fração ou decimal, eu prefiro decimal. Então, vezes a taxa, 0,3, vezes o tempo, que é 2 anos. Então, aqui realizando essa multiplicação, eu tenho que os juros vai ser R$ 720 anual. Então, eu pego R$ 1.200 e daqui a 1 ano, se eu não pagar esse dinheiro, eu vou ter que pagar R$ 720 de juros. Observe que a pergunta foi justamente essa, qual é os juros? Mas
imagine, agora eu vou perguntar a vocês quanto eu deveria pagar, quanto é que eu vou pagar no final? No final de 2 anos. Então, daqui a 2 anos, eu vou ter que devolver esses 1.200 e ainda vou ter que pagar R$720. Então, o meu montante seria R$1.920, seria o valor final que eu vou pagar. Vamos fazer agora a segunda questão dessa mesma página. Acompanhe aí. Aplicou-se a importância de R$3.000 pelo prazo de 3 meses, a taxa de 1,2% ao mês. Então, olha, veja, a taxa aqui está em meses e o prazo, o tempo também está em meses. Então, eles estão correspondentes, não precisa fazer mudança. Qual é o valor do juro a receber? Nesse caso, uma pessoa está aplicando, colocando esse dinheiro em um banco. Ele está depositando, está deixando guardado R$3.000 no banco. Quando você faz isso, é como se você estivesse emprestando dinheiro ao banco. Então, quem vai pagar os juros é o banco. Por a gente guardar o nosso dinheiro no banco, uma poupança, deixar lá guardado, o banco nos paga uns juros por esse período que o nosso tempo fica lá no banco. Então, a pessoa aplicou, colocou no banco R$3.000, vai deixar esse dinheiro lá por 3 meses e o banco vai pagar a pessoa uma taxa de 1,2% ao mês. Então, o capital é R$3.000, que é quanto a pessoa aplicou. O tempo que ele vai deixar lá, 3 meses, e a taxa é 1,2%. Lembrando que a taxa também está em meses. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar essa porcentagem em decimal. Então, 1,2% é 1,2 dividido por 100, que dá 0,012, tá? Ou então, 12 milésimos. Aí eu vou substituir na minha fórmula dos juros. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Logo, juros vai ser, o meu capital é 3.000, a minha taxa é 12 milésimos e o meu tempo 3 meses. Então, é 3.000 vezes 0,012 vezes 3. Quando eu realizo essa conta, eu tenho que os juros é igual a R$108. Então, se eu investir esses R$3.000, deixar lá depositado no banco R$3.000, o banco vai me dar de juros R$108. Eu tenho que deixar pelo período de 3 meses. E se eu fosse retirar, qual seria o montante? Quando eu for retirar esse dinheiro, quanto é que eu vou pegar? Que é o montante, o valor final. São os R$3.000 mais os juros, 108. Então, quando eu fosse retirar esse dinheiro, eu iria retirar 3.108. Eu deixei lá 3.000, mas eu retiraria R$3.108. Vamos agora aos juros compostos na página 209. Vocês vão grifar essa primeira frase que tem aí embaixo de juros compostos. Nesse caso de determinação de juros, os juros obtidos em cada período são incorporados ao montante existente no final de cada período anterior. Ou seja, todo mês eu vou ter que calcular um juros novo e ele vai ser alterado. Então, ele não é mais constante igual no juros simples. Naquele exemplo que eu mostrei a vocês, que eu falei, se eu pego R$100 com vocês, emprestado, todo mês eu tenho que pagar R$10. No juros compostos, esse valor vai ser alterado, porque ele não vai ser mais calculado em cima do valor inicial. Então, eu vou tomar sempre o valor atual e não o valor inicial que eu tinha pego emprestado. Então, a fórmula para calcular esses juros compostos é essa que está aqui, ó, o montante, que o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado, isso aqui é uma potência, tá? Elevado ao tempo. Então, aqui, ó, M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T, onde M é o montante, que é o valor final que eu vou precisar pagar, C é o capital, que é o valor que eu estou pegando emprestado, vezes 1 mais I é a taxa, que ela vai vir em porcentagem, mas eu vou utilizar aqui ou na forma de fração ou na forma decimal, elevado ao tempo. Lembrando que essa taxa e o tempo, eles têm que estar correspondentes. Ou os dois têm que estar os dias, ou mês, ou ano, tá? Então, eu vou fazer com vocês aqui o mesmo exemplo que eu fiz no juros simples. Digamos que eu pegue com vocês R$100 emprestado, tá?
e que daqui a 3 meses, em dezembro, eu lhe pague esse dinheiro. E vocês me emprestam esse dinheiro a uma taxa de juros de 10% ao mês. Só que dessa vez, ao invés de você me emprestar no juro simples, vocês vão me emprestar no juro composto. Quanto é que eu vou precisar pagar a vocês no final desse empréstimo, já que os juros agora é composto? Então, nós vamos ter que fazer o valor a cada mês. Então, no primeiro mês, eu vou calcular 10% de R$100, que foi quem eu pedi emprestado. Então, eu vou calcular 10% de R$100. Nós vimos no juro simples que quando eu realizo essa operação aqui, esse juro é de R$10. Então, no primeiro mês, eu não vou lhe dever esses R$100 que eu pedi emprestado e ainda vou lhe dever mais R$10 dos juros. Então, nesse primeiro mês, eu já estou lhe devendo um total de R$110. Os 100 que eu peguei e mais os 10 dos juros. Agora, eu vou fazer a conta do próximo mês. O próximo mês, eu vou ter que calcular outros juros. Só que os juros, eu não vou calcular aqui em cima dos R$100 que eu peguei emprestado. Essa é a diferença do juro composto por juro simples. Eu vou calcular em cima do valor que eu estou lhe devendo agora. Então, eu sempre estou atualizando o valor. Então, eu vou calcular 10% de R$110, que é o valor que eu estou lhe devendo agora. E não de R$100, que foi o valor que eu peguei inicialmente. Então, quando eu calculo 10% de 110, aí eu faço 10 sobre 100 vezes 110. Isso é 1.100 dividido por 100, que dá 11. Então, no segundo mês, a minha taxa de juros já vai ser R$11. No primeiro mês era 10, mas no segundo mês é 11. Viu a diferença? No juro simples, todo mês era constante, todo mês era 10. Aqui no juro composto, não. Quanto mais tempo passar, vai aumentando os juros a cada mês. Então, aqui, o meu segundo mês, o meu juros vai ser de R$110, ou vai ser de R$11. Eu já estava ali devendo 110. Agora, eu vou ter que pagar mais R$11 do segundo mês de juros. Então, agora, eu estou lhe devendo R$121. Vou para o terceiro mês, porque são 3 meses. Então, no terceiro mês, eu vou calcular 10%. Não vou calcular em cima dos R$100, nem dos 110. Eu vou calcular em cima do valor atual, R$121. Agora eu lhe devo 121. Então, eu vou calcular 10% de R$121. Quando eu realizo aqui o cálculo, 10% vezes 121. No terceiro mês, o meu juros é de R$12,10. No meu primeiro mês, eu tenho que lhe pagar R$10 de juros. No segundo mês, 11. Já no terceiro mês, eu vou ter que lhe pagar R$12,10. Como eu estava lhe devendo R$121, com mais R$12,10, eu vou lhe pagar no final dos 3 meses R$133,10. Ou seja, qual foi o valor do meu juros? Foi 10 do primeiro mês, com 11 do segundo mês, com 12,10 do terceiro mês. Eu vou lhe pagar de juros R$33,10 no final desse empréstimo. E o meu montante final vai ser pagar os R$100 que eu peguei emprestado e esses 3 juros aqui. Então, o meu montante é R$133,10. Essa é a diferença dos juros. Professora, eu vou ter que fazer esse cálculo de cada um dos meses? Não, nós utilizamos essa fórmula aqui, ó. Essa é a forma que nós utilizamos para o cálculo dos juros compostos. Aqui eu só fiz para lhe mostrar que a cada mês são alterados os valores. Agora eu vou mostrar a vocês como resolver um problema utilizando aqui a forma do montante. Vamos fazer esse exemplo que está na página 210. Aí embaixo do texto, juros compostos. Veja o exemplo. Lucas fez uma aplicação de R$3.000 em um órgão financeiro. Calcule pelo método de juros compostos. É uma coisa bem importante, tá? O problema, ele vai dizer para vocês se vocês vão fazer o cálculo ao juro simples ou ao juro composto. Então, o problema tem que deixar bem claro qual é os juros que vocês têm que fazer o cálculo. Ou juros simples ou juros compostos. Pelo método de juros compostos. Qual será o juro conseguido após um período de 3 meses?
Sabendo que a taxa de aplicação é de 2% ao mês, então veja, o período 3 meses e a taxa 2% ao mês, então eles estão correspondentes, tanto o tempo quanto a taxa estão ao mês. Então vamos às informações. Ele está investindo um valor de R$3.000, que é o capital, tá? Ele está depositando, foi o que eu falei do banco, então ele está investindo, está depositando em um órgão, em um banco, R$3.000. Ele vai deixar esse dinheiro lá por 3 meses. Daqui a 3 meses ele vai retirar. A taxa do que o banco está pagando para quem deixa o dinheiro, esse banco, né, para quem deixa o dinheiro lá depositado, é uma taxa de 2% ao mês. E ele quer saber qual é o juros, qual é o valor que o banco vai ter que dar à pessoa por deixar esse dinheiro emprestado, tá? Ele não quer saber o montante, quanto é que a pessoa vai retirar, quer saber os juros. Então, eu vou transformar essa taxa primeiro em decimal. Lembrando que vocês podem utilizar aqui, ou na forma de fração, ou na forma decimal. Eu estou utilizando essa forma aqui que eu acho mais fácil na hora de fazer as contas. Então, vamos subir aqui, ó. Lembrando, qual é a fórmula? O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, vamos colocar aqui, ó. Essa é a fórmula. Montante é quem eu quero descobrir. Eu quero saber no final quanto é que eu vou ter lá na minha conta. Eu depositei 3.000, mas o banco vai me pagar uma taxa de 2% e eu vou deixar lá por 3 meses. Daqui a 3 meses vai ter quanto lá depositado na minha conta? Então, montante é esse valor final. O capital é 3.000 vezes 1 mais a taxa, que é 0,02, elevado a 3, que é o tempo. Então, aqui, resolvendo, eu vou resolver primeiro o que está aqui dentro desse parênteses. Olha. Então, fica M, o montante, é igual a 3.000 vezes 1 mais 0,02, 2 centésimos, é 2 centésimos, 1,02. Isso é elevado a 3. O que eu vou resolver agora? Eu vou resolver aqui, olha, essa potência. Então, não é 1,02 vezes 3. É 1/2 centésimos elevado a 3. Então, é 1/2 centésimos vezes 1/2 centésimos vezes 1/2 centésimos. Então, é ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes. É a diferença da potência para multiplicação, tá? Então, resolvendo essa potência aqui, M vai ser igual a 3.000 vezes 1,061208. Então, eu vou realizar agora essa multiplicação aqui. Quando eu multiplico, o montante é 3.183,62. Ou seja, eu depositei R$3.000, daqui a 3 meses na minha conta vai ter depositado 3.183,62. A pergunta é, qual foi os juros que o banco teve que colocar? Então, quanto o banco vai me pagar para eu deixar esses R$3.000 lá depositado por 3 meses? Lembrando que existe essa outra fórmula do montante. O montante é o capital mais os juros. É essa aqui que nós vamos utilizar agora. Então, montante é igual a capital mais os juros. O montante é 3.183,62. O meu capital é 3.000. E os juros é justamente o que eu quero saber. Então, esse 3.000 aqui está somando, vai vir para o outro lado, subtraindo. Então, os juros vai ser 3.183,62 menos 3.000. Logo, os juros é 183,62 centavos. Eu poderia fazer diretamente sem utilizar essa fórmula. Utilizando a lógica. Imagine, eu depositei R$3.000. Daqui a 3 meses tem 3.183,62. Quanto foi que o banco acrescentou? Quanto ele teve que me pagar? Ele acrescentou justamente os R$183,62. Aqui que tem a mais. Então, esse aqui é o juros. Tá? Essa foi a aula de hoje. Encerramos os conteúdos da terceira unidade. E para vocês exercitarem o conteúdo de juros simples e composto, vocês vão responder aos exercícios que estão na página 209 e 210. Vocês vão fazer a questão de número 25, 26, 28, 30, 31, 32 e 33. Anote aí essas questões, vocês não precisam fazer todas, vão fazer essas 7 questões. Bons estudos e até a próxima aula.